Amado Filho de Deus, se você chegou até aqui, é porque a madrugada encontrou sua alma desperta, talvez inquieta, talvez cansada, mas certamente buscando o Senhor. Não é coincidência. O Espírito Santo conhece cada suspiro da sua noite e cada lágrima que molha o seu travesseiro. Ele preparou este momento, este encontro íntimo entre você e o coração do Pai. A batalha espiritual nunca descansa. Enquanto o mundo dorme, forças invisíveis trabalham tanto para o bem quanto para o mal. Mas você não está sozinho nesta vigília. Jesus está aqui, aquele que não dorme nem dormita, o guardião de Israel que vela sobre você como sombra refrescante à sua direita. Olhe ao redor, veja o silêncio que o cerca como um manto sagrado. A lua que brilha lá fora é o mesmo astro que iluminou as vigílias de Davi, as orações de Ana, as lágrimas de Pedro após negar o Mestre. A mesma brisa suave que toca sua janela já consolou corações aflitos ao longo dos séculos. As estrelas que pontilham o céu são testemunhas silenciosas da fidelidade de Deus, que prometeu que enquanto houver dia e noite, sua misericórdia permanecerá para sempre. Este não é apenas mais um momento de insônia, é um convite divino para transformar sua vigília em altar, sua cama em santuário, sua inquietação em oração. Jesus preparou este encontro porque ele sabe que é nas horas silenciosas da madrugada que o coração se abre como nunca, que a alma se despoja das máscaras do dia e clama por refrigério autêntico. Se você sente fé crescendo em seu peito neste momento, declare nos comentários: Senhor, eu creio em nome de Jesus. Permita que sua declaração se torne eco na comunidade dos que vigiam, dos que buscam, dos que esperam no Senhor. Você faz parte de uma multidão invisível que ora nas horas silenciosas, intercede na madrugada e encontra no Senhor seu único refúgio. A sombra das asas do Altíssimo está sobre você agora. Respire fundo e permita que cada inspiração seja um convite para que Jesus entre mais profundamente em sua alma. A partir deste momento, você não está mais sozinho na noite. Está em comunhão com o Deus que criou as estrelas e conhece cada pensamento seu antes mesmo que você o forme. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmo 127, 2. Ouça com atenção estas palavras que cortam como espada de dois gumes toda a ansiedade que rouba o descanso da sua alma. Deus não honra a aflição noturna que nasce da incredulidade. Ele não se agrada quando você permanece acordado, mastigando preocupações, remoendo mágoas ou fabricando cenários de desgraça que ainda não existem. O sono que ele dá aos seus amados não é mera função biológica. É presente divino, é mimo do céu, é sacramento da confiança. Quantas vezes você já se pegou levantando de madrugada não para orar, mas para se torturar com pensamentos que giram em círculos viciosos? Quantas madrugadas você perdeu comendo o pão de dores, alimentando-se de angústias que Deus nunca serviu na sua mesa? O Senhor está dizendo para você agora: filho, filha, você é meu amado. O sono que preparo para você vem temperado com paz, molhado de misericórdia e coberto pela minha proteção. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Davi escreveu estas palavras não em um palácio protegido, mas como fugitivo, com inimigos ao redor, com circunstâncias que gritavam perigo por todos os lados. Mas veja a revelação profunda. A paz do descanso não depende das circunstâncias externas, depende de saber em quem confiamos. Davi não disse: dormirei quando os problemas acabarem, ou descansarei quando tiver certeza do amanhã. Ele disse: em paz me deitarei agora, porque só tu, Senhor. A palavra só aqui é fundamental. Só tu, Senhor, não as circunstâncias e tu. Não meu planejamento, e tu.
não minha capacidade de resolver e tu, só tu. Esta é a chave dourada que destrava o sono dos filhos de Deus. Quando você consegue dizer só tu, Senhor, e realmente viver isso, sua cama se transforma de campo de batalha mental em altar de descanso. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque em ti confia. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, 3, 4. Observe a matemática divina desta promessa. Mente firme, paz confiança, paz perfeita. Não paz parcial, não alívio temporário, mas paz perfeita. A palavra hebraica aqui é shalom, shalom. Paz duplicada, paz completa, paz que transborda. É a paz que passou pelo laboratório do sofrimento e saiu aprovada. É a paz que Jesus tinha ao dormir na tempestade enquanto os discípulos entravam em pânico. Mas note o segredo. Mente firme em ti. Não significa mente que nunca duvida, mas mente que retorna sempre para Deus. Como uma bússola que pode oscilar, mas sempre aponta para o norte magnético. Sua mente pode ser tentada a vagar pelos corredores da ansiedade, mas quando você a disciplina a voltar para Deus, ela encontra seu centro de gravidade. Lembre-se do jovem Davi enfrentando Golias. Enquanto o exército de Israel tremia de medo, ele tinha paz para dormir na noite anterior à batalha. Por quê? Porque sua mente estava firme no Deus que o livrou das garras do leão e das presas do urso. Lembre-se de Salomão, que pediu sabedoria a Deus e recebeu a resposta em sonho. Deus fala em sonhos porque sabe que é ali, no território do descanso, que nossa alma está mais receptiva à sua voz. Jesus mesmo disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28, 29. Não é lindo? Jesus não disse apenas, eu vos farei dormir. Ele disse, eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. O descanso que Jesus oferece vai além do sono físico. É descanso da alma cansada de carregar fardos que não são seus. É descanso da mente que se cansou de tentar controlar o incontrolável. É descanso do coração que se exauriu tentando agradar a todos, exceto a Deus. Neste momento, respire fundo e faça desta oração sua oração. Jesus, eu venho a ti cansado, sobrecarregado, com a alma inquieta. Tomo teu jugo que é suave, teu fardo que é leve. Entrego-te minhas preocupações e recebo em troca teu descanso. Que minha mente se firme em ti como âncora da alma. Que meu sono seja presente teu, não conquista minha. Senhor Jesus, aqui estou na quietude desta noite, com o coração aberto como livro diante de ti. Tu conheces cada página da minha história, cada vírgula dos meus medos, cada ponto de interrogação das minhas ansiedades. Não posso esconder nada de ti, nem quero. Esta madrugada é meu Getsêmani particular, onde escolho entregar-te tudo o que me rouba a paz. Confesso-te, Senhor, que muitas vezes meu coração se parece com um oceano revolto. As ondas da preocupação batem incessantemente no rochedo da minha fé. Os ventos da incerteza sopram forte, tentando desestabilizar a embarcação da minha confiança. Mas tu estás aqui, como estavas na barca com os discípulos, pronto a acalmar a tempestade com uma palavra. Silêncio, aquieta-te. Tu sabes, meu Deus, quantas noites passei fabricando tragédias que nunca aconteceram. Quantas madrugadas desperdicei ensaiando conversas difíceis, antecipando dores que talvez nunca venham, preparando defesas para ataques que só existem na minha imaginação. Perdoa-me por tanta desconfiança disfarçada de prudência. Perdoa-me por tanto medo mascarado de sabedoria. Lembro-me de ti no Getsêmani, Senhor Jesus. Tua alma estava profundamente triste até a morte, mas tu não ficaste remoendo a dor. Tu a trouxeste ao Pai. Pai, se possível,
passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esta é a oração que quero fazer minha. Entrega total na confiança absoluta. Como Ana, que chorava amargamente no templo, mas em silêncio levava sua dor ao Senhor, eu também venho com lágrimas que só tu podes enxugar. Como ela, que foi mal interpretada pelo sacerdote Eli, mas permaneceu firme em sua busca por ti, eu também escolho persistir em oração, mesmo quando não sou compreendido pelos outros. Ana saiu dali com o rosto já não triste, não porque as circunstâncias tinham mudado, mas porque havia entregado seu fardo nas mãos de Deus. Senhor, ensina-me a orar como tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que eu comece sempre reconhecendo quem tu és, não focando em quem eu sou ou no que me falta. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Que eu deseje mais o que tu queres do que o que eu acho que preciso. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Que eu confie em tua provisão dia após dia, sem ansiar pelo pão de amanhã. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Senhor, que eu durma sem rancor no coração, sem amargura guardada, porque sei que o perdão é chave que abre a porta do descanso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Protege-me, Senhor, das tentações da madrugada, a tentação de desespero, a tentação de incredulidade, a tentação de resolver na carne o que só pode ser resolvido no Espírito, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que eu termine sempre lembrando que o poder é teu, não meu, e por isso posso descansar. Senhor, transforma minha insônia em vigília santa. Se devo ficar acordado, que seja para interceder, não para me afligir. Se devo chorar, que seja como Jesus chorou, por amor, não por desespero. Se devo velar, que seja como as virgens prudentes que esperavam o noivo com óleo suficiente na lamparina. Entrego-te meu trabalho, sabendo que se tu não edificares a casa, em vão trabalham os que a edificam. Entrego-te minha família, confiando que tu a amas mais do que eu jamais poderia amar. Entrego-te minha saúde, meu futuro, meus relacionamentos, meus sonhos, meus medos. Tudo está nas tuas mãos agora. Que esta entrega não seja apenas da boca para fora, mas do coração para dentro. Que eu sinta literalmente o peso saindo dos meus ombros e indo para os teus ombros, que são infinitamente mais fortes. Que eu experimente o alívio real de quem passou a bagagem pesada para quem tem condições de carregá-la. Em nome de Jesus, aquele que levou sobre si nossas enfermidades e carregou nossas dores, aquele que nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. A palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Salmo 139, 1:4. Deus da minha alma, como é reconfortante saber que tu estás tão presente na escuridão quanto na luz. A noite não te é mistério, as sombras não te escondem nada. Tu vês através da penumbra do meu coração e conheces cada suspiro que escapa dos meus lábios nesta madrugada. Tu estás aqui, não como visitante ocasional, mas como aquele que habita em mim e comigo caminha em todas as horas. O silêncio da madrugada é o altar, onde o céu fala mais alto. Enquanto o ruído do dia se cala, tua voz sussurra com mais claridade no jardim secreto do meu coração. Tu escolhes as horas quietas para revelar mistérios que o barulho do mundo abafaria. Por isso, os profetas vigiliavam. Por isso, Jesus se retirava de madrugada para orar. Por isso, Davi escrevia seus salmos mais profundos nas horas solitárias da noite. Lembro-me de José, filho de Jacó, que recebeu sonhos de Deus que mudaram o curso da história.
Não foram visões durante o labor do dia, mas revelações na quietude do sono. José poderia ter desprezado seus sonhos como fantasias noturnas, mas ele discerniu que Deus falava através deles. Quantas vezes tu tentas falar comigo através dos sonhos, dos insights noturnos, das inspirações que vêm na madrugada, mas eu não tenho sensibilidade espiritual para reconhecer tua voz? Penso em Paulo e Silas na prisão de Filipos. À meia-noite, com os pés presos no tronco, com as costas dilaceradas pelos açoites, eles não se entregaram ao desespero ou à amargura. Eles oravam e cantavam hinos de louvor. E tu, Senhor, que habitas no louvor do teu povo, manifestaste teu poder através de um terremoto que abriu todas as portas da prisão. A meia-noite se transformou em momento de libertação, porque eles reconheceram tua presença mesmo na adversidade. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Senhor, abra os meus olhos espirituais para ver os anjos que tu destacaste para me guardar nesta noite. Como Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos e ele visse o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor deles, também peço que eu tenha consciência da realidade espiritual invisível que me cerca. Anjos de Deus estão de guarda nesta casa, neste quarto, ao redor desta cama. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces nalguma pedra. Salmo 91, 11 e 12. Estes anjos não dormem, não cochilam, não se distraem. Enquanto eu durmo, eles vigiam. Enquanto minha consciência descansa, eles permanecem alerta. Tu organizaste um sistema perfeito de proteção para os teus filhos. Anjos guardiões que trabalham em turnos eternos, ministros espirituais enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Pois não deu Deus a nós espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, 7. Senhor, às vezes o espírito de temor tenta se aproveitar da vulnerabilidade da noite para sussurrar mentiras no meu ouvido. Ele tenta transformar cada ruído em ameaça, cada sombra em perigo, cada pensamento em catástrofe. Mas tu não me deste espírito de covardia. Tu me deste espírito de poder, poder para resistir aos pensamentos torturantes, poder para quebrar as correntes da ansiedade, poder para declarar tua palavra sobre toda situação. Tu me deste espírito de amor, amor que expulsa o medo, amor que confia mesmo sem entender, amor que descansa na bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Tu me deste espírito de moderação, mente sóbria, que não se deixa levar por extremos, coração equilibrado, que não se entrega ao pânico nem à euforia vazia. Recordo-me de Daniel na cova dos leões. A noite que deveria ter sido de terror se tornou noite de milagre, porque tu estavas ali. O rei Dário passou a noite em claro, jejuando e angustiado. Mas Daniel dormiu placidamente entre leões famintos, porque sabia que o Deus que serve tem poder para livrar. Pela manhã, quando o rei correu ao fosso e gritou angustiado, Daniel respondeu serenamente: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Senhor, que eu faça vigília do coração nesta madrugada, que eu não permita que pensamentos impuros, rancorosos ou destrutivos contaminem o santuário da minha mente. Que eu seja porteiro diligente dos meus pensamentos, permitindo entrada apenas àquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável. Tu estás aqui, Senhor, não como conceito teológico, mas como pessoa real, presente, atuante. Tu moves teu espírito sobre as águas turbulentas do meu coração, como fizeste no princípio sobre o caos primitivo. Tua presença transforma minha madrugada insone em templo de adoração,
minha cama inquieta em altar de comunhão, minha alma angustiada em jardim onde tu passas na viração do dia. Obrigado por estares aqui. Obrigado por não me abandonares nas horas difíceis. Obrigado por transformares minha vigília forçada em encontro desejado, minha insônia problemática em oportunidade de intimidade contigo. Tu és Deus da noite tanto quanto do dia, Senhor da madrugada tanto quanto da manhã. Entrai pelas portas dele com gratidão e nos seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Salmo 104. Deus da minha vida, mesmo que esta noite tenha chegado carregada de preocupações, escolho entrar em tua presença pela porta da gratidão. Não esperarei que todos os problemas sejam resolvidos para te agradecer. Não aguardarei que todas as lágrimas sequem para reconhecer tua bondade. Agora, nesta madrugada, com o coração ainda sensível e os olhos talvez úmidos, eu escolho dar graças. Obrigado pelas bênçãos visíveis que saltam aos olhos, pela cama onde posso repousar, pelo teto que me abriga, pelo ar que enche meus pulmões sem que eu precise pedir licença. Obrigado pela água fresca quando tenho sede, pelo pão que mata minha fome, pelas roupas que me vestem e me aquecem. São bênçãos tão cotidianas que quase se tornam invisíveis, mas tu as renova a cada dia como maná fresco do céu. Mas quero te agradecer especialmente pelas bênçãos invisíveis, aquelas que só a fé enxerga. Obrigado pelos perigos dos quais me livraste sem que eu soubesse. Quantas vezes tua mão me desviou de acidentes, me protegeu de más companhias, me guardou de decisões que teriam consequências desastrosas. Nunca saberei nesta vida quantas tragédias tu impediste, quantas dores tu me poupaste, quantas bênçãos tu reservaste para os momentos certos. Obrigado pelas orações que fizeste por mim antes mesmo que eu soubesse orar. Obrigado por teres me escolhido antes da fundação do mundo, por teres escrito meu nome no livro da vida antes que eu desse meu primeiro suspiro. Obrigado por cada vez que teu Espírito intercedeu por mim com gemidos inexprimíveis quando eu não sabia nem mesmo como pedir ajuda. Lembro-me do profeta Jeremias nas Lamentações, sentado entre os escombros de Jerusalém, cercado de destruição e exílio. Tudo parecia perdido. O templo estava em ruínas, o povo deportado, as promessas aparentemente anuladas. Mas mesmo ali, no olho do furacão da tragédia nacional, ele encontrou forças para declarar: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Senhor, se Jeremias pôde dar graças em meio aos escombros, quanto mais eu posso dar graças nesta madrugada. Minhas lágrimas podem molhar o travesseiro, mas não são lágrimas de desesperança. Minha alma pode estar cansada, mas não está abandonada. Meu coração pode estar ferido, mas não está órfão. Suas misericórdias se renovam cada manhã, mas também se renovam a cada madrugada. A cada hora difícil, tu derrama nova porção de graça. A cada momento de fraqueza, tu oferece força renovada. Não são misericórdias recicladas ou racionadas, mas misericórdias frescas, específicas para cada situação, personalizadas para cada necessidade. Obrigado pelas vezes que pensei que não aguentaria mais, e tu me deste força para prosseguir. Obrigado pelas portas que fechaste e que na época me pareceram crueldades, mas depois se revelaram proteções. Obrigado pelos nãos que me disseste e que hoje percebo que eram redirecionamentos para caminhos melhores. Tua sabedoria é perfeita mesmo quando minha compreensão é limitada. Penso em Paulo e Silas novamente, à meia-noite na prisão de Filipos. Eles não esperaram até serem libertos para louvar. Não aguardaram até que as costas sarassem para agradecer. Ali mesmo, com os pés no tronco e as feridas abertas, eles oravam e cantavam hinos de louvor.
E os outros presos os escutavam, admirados com uma alegria que as circunstâncias não conseguiam roubar. Senhor, que minha gratidão nesta madrugada também seja testemunho para outros que vigiam em suas próprias lutas. Que alguém, em algum lugar, escute o eco do meu louvor e encontre coragem para continuar. Que minha ação de graças seja farol que guia outras almas náufragas para o porto seguro da tua presença. Obrigado pela igreja, pela comunidade de fé que me sustenta, mesmo quando não estou fisicamente presente. Obrigado pelos irmãos que oram por mim sem que eu saiba, pelos intercessores que me carregam diante do teu trono nas suas vigílias. Sou parte de um corpo, membro de uma família que transcende geografia e tempo. Obrigado pela palavra que é lâmpada para meus pés e luz para meus caminhos. Quantas vezes um versículo surgiu na minha mente exatamente quando eu mais precisava? Quantas vezes uma promessa bíblica foi bálsamo para feridas que pareciam incuráveis? Tua palavra não volta vazia, mas cumpre sempre o propósito para o qual a enviaste. Obrigado pelo Espírito Santo que me convence, me consola e me guia em toda a verdade. Ele é meu paracleto, aquele que está ao meu lado em todas as horas, inclusive nesta madrugada. Quando não sei orar como convém, ele intercede por mim. Quando não entendo tua vontade, ele me revela. Quando me sinto fraco, ele me fortalece. E, acima de tudo, obrigado por Jesus. Obrigado por teres enviado teu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Obrigado porque Jesus conhece nossas fraquezas, pois foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele sabe o que é a angústia da madrugada, pois passou noites orando no Getsêmani. Ele sabe o que é ser incompreendido, pois foi rejeitado pelos seus próprios. Que esta gratidão não seja apenas emocional, mas transformadora. Que ela mude minha perspectiva, cure minha amargura e renove minha esperança. Um coração grato é solo fértil onde Deus planta milagres. Uma alma agradecida é templo onde o Espírito Santo se compraz em habitar. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de te louvar na madrugada. Obrigado por transformares minha vigília em altar de adoração. Que cada suspiro seja incenso, cada lágrima seja libação, cada palavra de gratidão seja sacrifício de louvor que sobe como aroma suave diante do teu trono. Davi, a insônia, transformada em salmos de confiança. De noite, lembro-me do teu nome, Senhor, e guardo a tua lei. Isso tenho eu, que observo os teus preceitos. Salmo 119, 55, 56. Senhor, trago à memória Davi, aquele homem segundo o teu coração, que transformou suas noites insones em laboratório de adoração. Quando o sono fugia de suas pálpebras, ele não se entregava ao desespero ou à autocomiseração. Em vez disso, ele fazia das madrugadas seus momentos mais íntimos de comunhão contigo. Lembro-me especialmente da noite após seu pecado com Batseba, quando o peso da culpa era como pedra gigantesca sobre seu peito. O Salmo 51 nasceu da dor de uma madrugada em que o rei não conseguia dormir, não pela ansiedade do amanhã, mas pela vergonha do ontem. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi poderia ter passado a noite remoendo o erro, cultivando a autocondenação, afundando no pântano da vergonha. Mas ele escolheu transformar sua insônia em arrependimento produtivo, sua vigília em busca por restauração. Ele não negou seu pecado, nem minimizou suas consequências, mas também não permitiu que o remorso se tornasse seu senhor. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Esta oração nasceu de uma madrugada de lágrimas, mas se tornou hino de esperança para todos os que pecariam depois dele. Quantos corações quebrantados encontraram consolação nessas palavras que brotaram de uma noite insone de um rei arrependido. E quando Davi orou,
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele estava verbalizando o medo mais profundo de todo filho de Deus, o medo do abandono divino. Mas tu o tranquilizaste, não com palavras audíveis, mas com a certeza interior de que teu amor é maior que nossos fracassos. José, sonhos divinos no silêncio da noite. Penso em José, Senhor, aquele jovem que recebeu revelações através de sonhos e depois se tornou intérprete dos sonhos de outros. Tu escolheste as horas do sono para revelar a ele o futuro, não através de visões dramáticas durante o dia, mas através da linguagem simbólica dos sonhos noturnos. José poderia ter desprezado seus sonhos como fantasias de adolescente. Afinal, que jovem de 17 anos sonha que seus irmãos mais velhos se curvarão diante dele? Que filho caçula imagina que até mesmo seus pais o reverenciarão? Mas José discerniu que havia algo divino naqueles sonhos, mesmo não compreendendo completamente seu significado. Quando foi vendido como escravo e levado para o Egito, quantas noites José deve ter ficado acordado, se perguntando se aqueles sonhos não passavam de ilusões cruéis. Na casa de Potifar, depois na prisão, durante anos de aparente contradição entre a promessa e a realidade, ele poderia ter amargado contra ti por teres plantado esperanças que pareciam mortas. Mas José guardou os sonhos no coração, como Maria guardaria as palavras sobre Jesus. Ele não permitiu que as circunstâncias adversas matassem a semente profética que tu plantaras em seu sono. E quando finalmente chegou o momento de interpretar os sonhos de Faraó, José estava preparado porque havia aprendido que tu falas através dos sonhos e que tua palavra nunca volta vazia. Disse José a Faraó: não está isso em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Que humildade linda! José não se vangloriou de ser intérprete de sonhos. Ele reconheceu que a capacidade de entender a linguagem divina dos sonhos vinha de ti. E através dessa interpretação, não apenas o Egito foi salvo da fome, mas toda a família de Jacó foi preservada. Senhor, ensina-me a valorizar os sonhos e as inspirações que vêm durante o sono. Que eu não despreze as mensagens sutis que tu podes estar enviando através da linguagem simbólica dos sonhos. Como José, que eu mantenha o coração aberto para receber revelação, até mesmo quando durmo. Pedro, noites de culpa, transformadas em manhãs de restauração. Lembro-me de Pedro, Senhor, naquela noite terrível em que negou conhecer Jesus 3 vezes consecutivas. Quando o galo cantou e Jesus olhou para ele, o coração de Pedro se despedaçou. A Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Imagino Pedro nas horas que se seguiram, incapaz de dormir, atormentado pela memória daquele olhar de Jesus. Não era olhar de condenação, mas de tristeza misturada com amor. Pedro havia prometido morrer por Jesus, mas na hora da prova negou até mesmo conhecê-lo. Como alguém dorme depois de uma traição tão profunda ao Mestre amado? Mas tu, Senhor, já tinhas um plano de restauração. Quando as mulheres foram ao túmulo na manhã da ressurreição, o anjo disse especificamente: Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. E a Pedro? Tu fizeste questão de mencionar Pedro nominalmente, porque sabias que ele poderia pensar que sua negação o havia desqualificado para sempre do apostolado. E naquela manhã, junto ao mar de Tiberíades, quando Jesus preparou o desjejum na praia, ele fez Pedro passar pelo processo da restauração tríplice. 3 vezes, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Para cada negação da noite terrível, uma oportunidade de reafirmar o amor. Para cada momento de fraqueza, uma chance de demonstrar força renovada. Pedro aprendeu que as noites de falha podem se transformar em manhãs de restauração quando há arrependimento genuíno. Ele descobriu que tu não descartas teus filhos por causa de seus momentos de fraqueza, mas os usa exatamente porque conhecem a graça do perdão.
As 10 virgens, vigilância espiritual antes do sono. Senhor, lembro-me da parábola das 10 virgens que esperavam o noivo à meia-noite. 5 eram prudentes e 5 insensatas. A diferença não estava na sinceridade do desejo de encontrar o noivo, mas na preparação para a espera prolongada. As prudentes levaram óleo extra para suas lâmpadas, as insensatas não. Quando o noivo demorou e todas cochilaram e dormiram, não havia problema no cochilo. O problema estava na falta de preparação para manter a luz acesa quando fosse necessário. À meia-noite veio o clamor. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. As virgens prudentes puderam acender suas lâmpadas imediatamente, mas as insensatas descobriram que seu óleo havia se esgotado. Dai-nos do vosso azeite, pediram. Mas a resposta foi, não, para que não nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o. Senhor, que eu seja como as virgens prudentes que se prepararam para a vigília prolongada. Que eu mantenha sempre óleo extra na lamparina do meu coração, óleo da oração, óleo da palavra, óleo da comunhão contigo, porque sei que tu podes chegar à meia-noite, na hora mais inesperada, e quero estar preparado com a luz da fé acesa. Jesus, dormindo na tempestade, confiança absoluta no caos. Mas o exemplo mais lindo de descanso em meio ao caos é o próprio Jesus dormindo na popa do barco durante a tempestade. Os discípulos, pescadores experientes que conheciam bem aquelas águas, estavam apavorados. As ondas eram tão altas que enchiam o barco, o vento soprava com fúria, a embarcação balançava violentamente. E Jesus dormia. Não era sono de exaustão física apenas, mas sono de confiança absoluta no Pai. Jesus sabia que não era a hora de sua morte, que sua missão ainda não estava completa, que o Pai tinha tudo sob controle. Por isso, podia dormir placidamente enquanto a natureza se agitava ao redor. Os discípulos o acordaram com desespero. Mestre, não se te dá que pereçamos? E Jesus, com a calma de quem acabara de despertar de sono reparador, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, aquieta-te, e fez-se grande bonança. Depois, ele perguntou aos discípulos, por que sois tão tímidos? Como não tendes fé? Jesus não os repreendeu por o acordarem, mas por não terem aprendido a descansar na confiança. Se o Senhor estava no barco, o barco não poderia afundar. Se Jesus estava com eles, estavam seguros mesmo no meio da tempestade. Senhor Jesus, ensina-me a dormir como tu dormiste na tempestade. Quando as circunstâncias ao meu redor se agitarem como ondas furiosas, que eu tenha tua paz interior. Quando os ventos contrários soprarem contra meus planos, que eu confie que tu tens tudo sob controle. Daniel e Nabucodonosor. Sonhos revelados para propósitos eternos. Lembro-me também de Daniel, Senhor, aquele jovem cativo que se tornou intérprete dos sonhos do rei Nabucodonosor. Quando o rei teve o sonho da estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro, ele ficou perturbado, mas não conseguia lembrar o sonho. Os magos, encantadores e caldeus disseram, diga o rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei exigiu algo impossível humanamente, que eles revelassem tanto o sonho quanto sua interpretação. Era decreto de morte para todos os sábios da Babilônia. Mas Daniel pediu tempo ao rei e foi orar com seus 3 amigos. Eles buscaram misericórdias do Deus dos céus sobre este mistério. E tu revelaste a Daniel, em visão noturna, tanto o sonho quanto sua interpretação. Daniel acordou sabendo exatamente o que o rei havia sonhado e o que significava. Então, Daniel bendisse o Deus dos céus. Respondeu Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Senhor,
Como é poderoso saber que tu revelas mistérios através de sonhos e visões. Tu tens acesso total à nossa mente mesmo quando dormimos. Podes plantar revelações, dar direções, mostrar soluções para problemas que pareciam insolúveis. Como Daniel, que eu mantenha o coração aberto para receber revelação através dos sonhos. Os magos e José, direcionados em sonhos para proteger o Salvador. E que dizer dos magos do Oriente que foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes depois de adorarem o menino Jesus? Tu usaste um sonho para proteger teu filho da fúria homicida do rei. Eles obedeceram à revelação noturna e voltaram para sua terra por outro caminho. Da mesma forma, José foi avisado em sonho para fugir com Maria e o menino para o Egito, porque Herodes procuraria Jesus para matá-lo. José acordou de madrugada, preparou rapidamente a viagem e partiu ainda na escuridão da noite. Um sonho salvou a vida do Salvador. Anos depois, quando Herodes morreu, novamente José foi dirigido em sonho para voltar à terra de Israel. E quando soube que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, sendo avisado em sonho, retirou-se para a Galiléia e foi morar em Nazaré. Quantas decisões importantes da história da salvação foram direcionadas através de sonhos. Tu usas as horas do sono para guiar teus servos, proteger teus planos e cumprir teus propósitos eternos. José não desprezou os sonhos como superstição, mas os recebeu como revelação divina e obedeceu prontamente. Senhor, que eu tenha a mesma sensibilidade espiritual de José para reconhecer quando tu falas através dos sonhos. Que eu não despreze as direções que possam vir durante o sono, mas que teste tudo pela tua palavra e obedeça quando tiver certeza de que é tua voz. Todos estes exemplos me ensinam que as noites podem ser território sagrado onde tu operas milagres, revelas mistérios e mudas o curso da história. Que minha madrugada também seja altar onde tu possas manifestar tua glória, revelar tua vontade e cumprir teus propósitos eternos em minha vida. A batalha espiritual noturna. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 11 e 12. Senhor Jesus, reconheço que há uma dimensão espiritual por trás da minha insônia e ansiedade noturna. O inimigo das nossas almas conhece nossa vulnerabilidade durante as horas silenciosas e aproveita-se da quietude para disparar dardos inflamados contra nossa mente e coração. Ele sabe que na madrugada estamos mais sensíveis, mais propensos a magnificar problemas e minimizar teu poder. Venho a ti nesta hora clamando não apenas por sono físico, mas por vitória espiritual. Peço-te que rompas toda a operação das trevas que tenta roubar minha paz, meu descanso e minha confiança em ti. Em nome de Jesus, quebro toda palavra de maldição, todo pensamento de derrota, toda sugestão de desespero que o inimigo tenta plantar em minha mente durante estas horas vulneráveis. Tomo sobre mim toda a armadura de Deus. Cinjo meus lombos com a verdade de que sou teu filho amado, em quem te comprazes. Visto a couraça da justiça de Cristo que me foi imputada, não por obras minhas, mas por tua graça. Calço meus pés com a preparação do Evangelho da paz, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Cura para a ansiedade noturna. Por nada andeis ansiosos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Senhor, minha mente às vezes é como roda gigante que não para de girar.
Pensamentos se atropelam uns aos outros, numa corrida frenética que não leva a lugar nenhum. Preocupações do dia se misturam com medos do amanhã, criando um turbilhão mental que afugenta o sono e perturba a alma. Mas tu dizes, por nada andeis ansiosos. Por nada, Senhor. Não por poucas coisas ou apenas pelas coisas pequenas. Por nada. Tu conheces minha tendência de transformar pequenos problemas em catástrofes imaginárias, de fabricar tragédias que nunca acontecerão, de antecipar conversas difíceis e ensaiar defesas para ataques que só existem na minha imaginação. Trago-te agora todas as minhas petições, não apenas os pedidos grandes e importantes, mas também as preocupações miúdas que parecem insignificantes, mas que roubam minha paz. Tu te importas com cada detalhe da minha vida, desde as questões financeiras até os relacionamentos difíceis, desde os desafios profissionais até as angústias familiares. Faço isso com ação de graças, não apenas com lamentação, porque sei que tu já tens a solução para cada problema antes mesmo que eu o apresente a ti. Tua sabedoria é infinita, teu amor é incondicional, teu poder é ilimitado. Por isso posso agradecer antecipadamente pela resposta que virá no tempo certo. E tu prometes que tua paz, aquela que excede todo o entendimento humano, guardará meu coração e meus sentimentos como sentinela vigilante. Esta paz não depende de eu entender tudo ou ter todas as respostas. É paz que vem da confiança em quem tu és, não da certeza sobre o que acontecerá. Libertação de medos e traumas. Não endureçais o vosso coração, como na provocação, como no dia da tentação no deserto. Do Hebreus 3,15. Pai Celestial, sei que muitas vezes minha insônia não é apenas física ou circunstancial, mas emocional. Carrego feridas do passado que se inflamam durante as horas silenciosas. Traumas antigos ressurgem como fantasmas noturnos, sussurrando mentiras sobre meu valor, meu futuro, minha identidade. Há medos enraizados em experiências dolorosas que se manifestam com mais intensidade quando estou só com meus pensamentos. Medo de abandono, medo de rejeição, medo de fracasso, medo de não ser suficiente. Estes medos foram plantados por situações específicas, mas cresceram como ervas daninhas no jardim da minha alma. Clamo a ti por cura emocional profunda, Senhor. Tu prometeste dar-nos coração novo e espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ezequiel 36:26. Quero que removas de mim toda a dureza que se formou como mecanismo de defesa, toda a desconfiança que me impede de descansar em teu amor. Há rancores que guardei como tesouros venenosos, mágoas que alimentei como plantas carnívoras que devoram minha paz interior. Perdoa-me por permitir que a amargura criasse raízes tão profundas. Ajuda-me a perdoar, não porque os outros merecem, mas porque eu preciso ser livre. Em nome de Jesus, quebro toda a corrente de trauma que amarra minha alma ao passado. Declaro que o sangue de Jesus tem poder para curar toda ferida, por mais profunda que seja. Não importa o que fizeram comigo ou o que fiz contra outros. Tua graça é maior que o maior pecado. Teu amor é mais forte que a pior rejeição. A intercessão de Jesus. Por isso pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Do Hebreus 7:25. Senhor Jesus, que consolo saber que mesmo agora, enquanto oro na madrugada, tu estás à direita do Pai intercedendo por mim. Não é Salvador que salvou e esqueceu, mas Salvador que salva e continua cuidando. Tua obra na cruz foi completa, mas tua obra de intercessão é contínua. Quando não sei como orar, tu traduzes meus gemidos em petições perfeitamente alinhadas com a vontade do Pai. Quando minha fé vacila, tua fé permanece firme. Quando minha perspectiva se turva, tua visão continua clara. Tu vês o fim desde o princípio e conheces o propósito eterno por trás de cada circunstância.
Na oração sacerdotal registrada em João 17, tu oraste pelos teus discípulos e por todos os que haveriam de crer em ti através da palavra deles. Isso inclui a mim. Há 2000 anos, tu já estavas orando por mim, intercedendo por esta madrugada específica, por esta luta particular, por esta necessidade exata. Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Esta é tua oração por mim, Jesus. Tu queres que eu esteja contigo, que veja tua glória, que experimente o amor que o Pai tem por ti e que se estende a mim. Proteção contra ataques espirituais. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E Salmo 121, 7 e 8. Senhor, coloco-me debaixo da cobertura do teu sangue precioso. Clamo pela proteção do Salmo 91 sobre minha vida, minha família, minha casa. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Repreendo todo espírito de insônia, de ansiedade, de depressão, que tenta se estabelecer sobre minha vida. Em nome de Jesus, ordeno que toda força trevas se retire da minha mente, do meu coração, do meu ambiente. Declaro que minha casa é território sagrado, consagrada ao Senhor, e nenhum mal pode prevalecer aqui. Invoco os anjos guerreiros de Deus para montarem guarda ao redor da minha cama, da minha família, dos meus sonhos. Como Miguel, o arcanjo, que disputou com o diabo o corpo de Moisés, declaro que minha vida está nas mãos de Deus, e o inimigo não tem direito algum sobre mim. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54, 17. Renovação da mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Espírito Santo, renova minha mente. Substitui os pensamentos tóxicos por pensamentos de vida. Troca as mentiras do inimigo pela verdade da tua palavra. Onde há desespero, planta esperança. Onde há medo, estabelece fé. Onde há confusão, traz clareza. Programa minha mente com as frequências do céu. Que eu pense como tu pensas, ame como tu amas, veja como tu vês. Que meus pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo e que toda a imaginação seja submetida ao senhorio de Jesus. Declaro sobre minha mente as promessas de Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Senhor, que esta cura emocional e proteção espiritual não seja apenas para esta noite, mas que estabeleça um novo padrão de paz e descanso em minha vida. Que eu aprenda a habitar no lugar secreto do Altíssimo, não apenas ocasionalmente, mas permanentemente. Em nome de Jesus, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, aquele diante de quem todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Senhor. Amém. O coração intercessor na madrugada. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Senhor Jesus, assim como tu passaste noites inteiras orando pelos teus discípulos e pela humanidade perdida, também quero usar esta madrugada não apenas para minhas próprias necessidades, mas para interceder por outros. Que minha vigília se torne altar de sacrifício pelos que sofrem, pelos que choram, pelos que estão perdidos na escuridão. Há algo poderoso na intercessão noturna, Senhor. É como se no silêncio da madrugada nossas orações tivessem menos interferência, chegassem mais puras ao teu trono.
Os intercessores de todas as gerações descobriram que as horas silenciosas são as mais propícias para carregar o fardo dos outros diante de ti. Pela minha família, Pai Celestial, trago diante de ti cada membro da minha família. Tu conheces suas necessidades íntimas, suas lutas secretas, seus sonhos e temores. Intercedo pelos que dormem nesta casa e pelos que estão distantes geograficamente, mas próximos do meu coração. Por meu cônjuge, se sou casado, peço que tu fortaleças nosso matrimônio, que nosso amor seja reflexo do amor entre Cristo e a Igreja. Onde há feridas em nosso relacionamento, derrama cura. Onde há mal-entendidos, traz compreensão. Onde há distanciamento, restaura a intimidade. Que nosso lar seja oásis de paz num mundo turbulento. Por meus filhos, se os tenho, clamo tua proteção física, emocional e espiritual. Guarda-os dos perigos visíveis e invisíveis, que cresçam no temor do Senhor e na sabedoria de tua palavra. Onde eu falhei como pai ou mãe, supre com tua graça perfeita. Usa até mesmo meus erros para ensinar-lhes dependência de ti. Por meus pais, vivos ou já na tua presença, agradeço pelo sacrifício que fizeram por mim. Perdoa-me por vezes quando fui ingrato ou rebelde. Se ainda vivem, concede-lhes saúde, paz e a alegria de ver os frutos do seu investimento em minha vida. Se já partiram, obrigado por tudo que plantaram em mim. Por meus irmãos e familiares estendidos, oro que tu os alcances com tua salvação, se ainda não te conhecem. Que nossa família seja uma família de fé, unida não apenas por laços sanguíneos, mas pelo sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. Pelos meus vizinhos e comunidade, Senhor, oro pelos que moram ao redor da minha casa. Muitos nem conheço pelo nome, mas tu conheces cada um intimamente. Há famílias enfrentando crises conjugais, pais solteiros lutando para criar filhos sozinhos, idosos solitários que raramente recebem visitas, jovens perdidos em vícios e comportamentos destrutivos. Que eu seja instrumento de tua paz nesta vizinhança, que minha vida seja testemunho silencioso do teu amor. Abre oportunidades para que eu demonstre bondade prática, para que seja ponte entre eles e ti. Use-me para levar esperança onde há desespero, luz onde há trevas. Pelos enfermos e sofredores, Pai de toda consolação, intercedo por todos os que estão em leitos de hospital nesta madrugada. Pelos que lutam contra o câncer, pelos que enfrentam doenças crônicas, pelos que aguardam cirurgias complexas. Tu és o grande médico, e não há enfermidade que esteja além do teu poder de cura. Por os que sofrem de depressão e ansiedade, que como eu podem estar passando noites em claro, lutando contra pensamentos torturantes. Que encontrem em ti o refúgio que suas almas buscam. Por os que contemplam o suicídio nesta hora, intercepta com tua misericórdia e mostra-lhes que vale a pena viver. Pelos enlutados que choram a perda de entes queridos, consola-os com a esperança da ressurreição. Pelos que perderam filhos, dor que parece impossível de suportar, abraça-os com tua ternura infinita. Pelos órfãos e viúvas, sê seu pai e marido divino. Pelos solitários e abandonados, Jesus, tu conheces a dor da solidão, pois foste abandonado até mesmo pelos teus discípulos na hora mais difícil. Intercedo por todos os que se sentem sozinhos nesta madrugada, pelos idosos em asilos que ninguém visita, pelas crianças em orfanatos que sonham com uma família, pelos divorciados que enfrentam a primeira noite sozinhos após anos de casamento, por os sem-teto que não têm uma cama onde repousar a cabeça. Provê abrigo para eles, mas acima de tudo, que encontrem em ti o lar eterno que suas almas buscam. Por os refugiados que fugiram de guerras e perseguições, que perderam tudo, mas ainda têm esperança de recomeçar. Pelos trabalhadores da noite, Senhor, oro pelos que trabalham enquanto outros dormem, pelos médicos e enfermeiros que vedam nos hospitais, salvando vidas, pelos policiais e bombeiros que protegem nossa segurança,
pelos motoristas de caminhão que transportam mercadorias pelas estradas, pelos operários de fábricas que trabalham em turnos noturnos. Protege-os em suas atividades, mantém-nos alertas e seguros. Que suas famílias compreendam as demandas de seus trabalhos e que encontrem tempo de qualidade para estar juntos. Abençoa o trabalho de suas mãos e que vejam propósito eterno em suas labores. Pelos líderes e governantes, exorto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo 2, 1, 2. Pai Celestial, oro pelos líderes da nossa nação, pelos presidentes, governadores, prefeitos, juízes, legisladores. Concede-lhes sabedoria para tomar decisões que honrem a Ti e beneficiem o povo. Que temam a Ti mais do que aos homens, que busquem justiça mais do que popularidade. Intercedo especialmente pelos líderes cristãos, pelos pastores que pregam Tua palavra, pelos missionários em terras distantes, pelos evangelistas que anunciam o Evangelho. Protege-os da tentação, do desânimo, da crítica injusta. Renova suas forças como as da águia. Pelos perseguidos e injustiçados, Jesus, Tu foste perseguido sem causa, condenado injustamente, executado como criminoso sendo inocente. Por isso intercedes com autoridade especial pelos que sofrem perseguição por causa da justiça. Oro pelos cristãos que são presos, torturados e mortos por sua fé em países hostis ao Evangelho. Dá-lhes coragem sobrenatural para permanecer fiéis mesmo diante da morte. Que seus testemunhos sejam sementes de avivamento nessas nações. Converte os corações dos perseguidores, como fizeste com Saulo na estrada de Damasco. Por todos os que sofrem injustiças, os falsamente acusados, os discriminados por sua cor, origem ou condição social, os explorados por patrões gananciosos. Tu és Deus de justiça e prometes que farás justiça aos teus escolhidos que clamam dia e noite. Pelos casamentos em crise, Senhor, intercedo pelos matrimônios que estão por um fio nesta madrugada, por casais que foram dormir de costas um para o outro, feridos por palavras ásperas, magoados por desconsideração mútua. Tu odeias o divórcio porque sabes a dor que ele causa, especialmente aos filhos. Restaura o amor que se esfriou, reacende a paixão que se apagou, reconstrói a confiança que foi quebrada. Onde há traição, traz arrependimento genuíno e perdão sobrenatural. Onde há orgulho, produz humildade. Onde há egoísmo, planta amor sacrificial. Por os filhos que sofrem com o conflito dos pais, que se sentem responsáveis pela separação, que ficam divididos entre lealdades. Protege suas mentes e corações dos traumas que a discórdia familiar pode causar. Que encontrem em Ti o amor estável que lhes falta em casa. Pelos viciados e dependentes. Jesus, Tu vieste para libertar os cativos e proclamar liberdade aos presos. Intercedo por todos os que estão escravizados ao álcool, às drogas, à pornografia, ao jogo, aos medicamentos. Tu tens poder para quebrar toda a corrente, por mais forte que pareça. Por os que tentaram parar 1000 vezes, mas sempre recaem. Não os deixes desesperar de Tua misericórdia. Cada recaída não é falha de Teu poder, mas evidência da necessidade de mais graça. Envia pessoas certas no momento certo para ajudá-los. Abre portas para tratamentos eficazes. Por suas famílias que sofrem junto, que se sentem impotentes diante da destruição que presenciam. Dá-lhes sabedoria para ajudar, sem se tornarem codependentes. Para amar, sem permitir manipulação. Para esperar, sem se iludir. Pelos jovens perdidos, Pai, oro pela juventude desta geração que cresce sem referências sólidas, bombardeada por informações contraditórias, seduzida por prazeres efêmeros que deixam vazio na alma.
Muitos se cortam para sentir algo além da dor emocional. Outros se entregam à promiscuidade buscando amor. Outros se isolam no mundo virtual, fugindo da realidade. Levanta pais que sejam verdadeiros pais, não apenas provedores financeiros ou amigos permissivos. Desperta educadores que ensinem valores eternos, não apenas conhecimento técnico. Envia pastores jovens que falem a linguagem desta geração sem diluir tua verdade. Que esta juventude encontre em ti o sentido que busca, o amor que almeja, a aventura que deseja. Mostra-lhes que seguir a ti não é renunciar à vida, mas encontrar vida abundante. Pelos idosos esquecidos, Senhor, não esqueças os idosos que são esquecidos pela própria família. Os que construíram patrimônios e criaram filhos, mas agora vivem solitários, visitados apenas quando há interesse financeiro. Tu prometes que mesmo quando pai e mãe nos desamparam, tu nos recolhes. Concede-lhes saúde para desfrutar seus últimos anos com dignidade. Que não se tornem amargos pela ingratidão que enfrentam, mas que encontrem em ti razões para se alegrar. Usa suas experiências e orações para abençoar as novas gerações. Pela evangelização mundial, Jesus, antes de ascenderes aos céus, disseste: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Intercedo pelo cumprimento desta grande comissão, por os povos não alcançados que nunca ouviram teu nome, por as línguas que ainda não têm a Bíblia traduzida, por os países fechados ao evangelho. Levanta missionários dispostos a deixar conforto e segurança para levar tua luz aos lugares mais escuros da terra. Provê recursos financeiros para a obra missionária. Quebra barreiras políticas e religiosas que impedem a pregação do Evangelho. Por os que já estão no campo missionário, longe da família, enfrentando dificuldades culturais e linguísticas. Renova suas forças, supre suas necessidades, protege-os dos perigos. Que vejam frutos abundantes de seu trabalho. Pelos pastores e líderes ministeriais. Senhor Jesus, tu és o supremo pastor das ovelhas. Oro pelos pastores que tu constituíste para apacentar teu rebanho. Muitos estão cansados, desanimados com a ingratidão de alguns, sobrecarregados com responsabilidades além de suas forças. Renova o chamado em seus corações. Lembra-lhes por que responderam sim ao teu chamado no início. Dá-lhes mensagens frescas que toquem os corações endurecidos. Protege suas famílias dos ataques do inimigo que sabe que, ferindo o pastor, dispersa as ovelhas. Por suas esposas que dividem o peso do ministério, que muitas vezes sacrificam privacidade e tempo em família para servir à igreja. Por seus filhos que crescem na vitrine, às vezes rebelando-se contra a fé por causa da pressão que sentem. Pela unidade da Igreja Pai, Jesus orou para que fôssemos um como tu, e eles são um para que o mundo cresça. Mas tua Igreja está dividida por questões secundárias, marcada por competição em vez de cooperação, fragmentada por orgulho denominacional. Quebra as muralhas que separamos teu povo. Ajuda-nos a ver que somos um só corpo, com muitos membros, cada um com função específica, mas todos igualmente importantes. Que nossa unidade seja testemunho poderoso ao mundo de que tu realmente enviaste Jesus. Pela volta de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Senhor Jesus, como a igreja primitiva, nós também aguardamos ansiosamente tua volta. Vem buscar tua noiva que te espera. Vem estabelecer teu reino de justiça e paz. Vem enxugar toda lágrima dos nossos olhos. Enquanto não vens, usa-nos como instrumentos de tua graça para alcançar os perdidos. Que nossa intercessão noturna seja preparação para o dia, quando não haverá mais noite, quando tu mesmo serás nossa luz eterna. Senhor, recebe estas intercessões, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Que cada oração oferecida nesta madrugada seja incenso suave que sobe ao teu trono.
E quando o dia amanhecer, que vejamos evidências de que tu ouviste e respondeste segundo tua vontade perfeita. Em nome de Jesus, nosso único mediador entre Deus e os homens. Amém. Cultivando os frutos do Espírito para uma vida de paz. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Senhor Jesus, reconheço que o descanso verdadeiro não é apenas questão de técnicas de relaxamento ou disciplina do sono, mas resultado de uma vida alinhada com teu espírito. Uma vida que produz os frutos sobrenaturais que tornam possível dormir em paz, mesmo quando as circunstâncias gritam alarme. Quero cultivar em minha vida o amor que expulsa o medo. Não amor sentimental que depende de reciprocidade, mas amor ágape que escolhe o bem do outro, mesmo quando isso me custa. Quando amo dessa forma, não fico remoendo ofensas na madrugada, não perco o sono planejando vinganças ou alimentando ressentimentos. Quero experimentar o gozo que é diferente da felicidade circunstancial. Gozo que brota da certeza de que sou aceito por ti, de que tenho propósito eterno, de que nada pode me separar de teu amor. Este gozo é fortaleza que me sustenta quando outras fontes de alegria secam. Mas especialmente nesta madrugada, clamo pelo fruto da paz. Não a paz que o mundo oferece, ausência de conflitos externos, mas a paz que tu dás, que coexiste com as tempestades da vida. Paz que vem de saber que estou nas palmas de tuas mãos, que teus pensamentos para comigo são de bem e não de mal. Preciso de longanimidade, paciência com os processos de Deus, que muitas vezes parecem lentos demais para minha ansiedade. Tu não ages na minha urgência, mas na tua soberania. Quando aprendo a esperar em ti, meu coração se aquieta e meu sono se torna mais reparador. Que eu manifeste benignidade e bondade, especialmente dentro de casa, com as pessoas mais próximas que muitas vezes recebem o pior de mim. Como posso dormir em paz se fui áspero com meu cônjuge, impaciente com meus filhos, descortês com os que me servem? Fortifica minha fé. Não apenas fé teológica que assente com verdades doutrinárias, mas fé vivencial que descansa nas promessas quando elas parecem impossíveis. Fé que dorme tranquila, porque sabe que tu vigias, que trabalhas, que nunca falhas. Desenvolve em mim mansidão, força controlada que não precisa provar nada a ninguém, porque sabe quem é em ti. Pessoas mansas dormem melhor, porque não carregam a pressão de manter uma imagem, de vencer todas as discussões, de ter sempre a última palavra. E concede-me temperança, autocontrole que governa apetites, emoções e pensamentos. Quando sou temperante, não como demais antes de dormir, não me entrego a entretenimentos que agitam a mente. Não permito que pensamentos tóxicos tomem conta da minha imaginação. A verdadeira vigilância noturna. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Senhor, tu nos chamas para vigiar, mas há diferença entre vigília espiritual e insônia ansiosa. A vigília espiritual é intencional, direcionada, cheia de propósito. A insônia ansiosa é reativa, caótica, autodestrutiva. Quando tu chamaste teus discípulos para vigiar contigo no Getsêmani, não era para que se torturassem com preocupações, mas para que intercedessem, para que se mantivessem espiritualmente alertas. Eles dormiram fisicamente e tu os compreendeste. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ensina-me a diferença entre estas duas vigílias. Se devo ficar acordado nesta madrugada, que seja para orar, não para me afligir, que seja para interceder, não para imaginar catástrofes. Que seja para comungar contigo, não para brigar com fantasmas mentais. A verdadeira vigilância espiritual guarda o coração contra o pecado, a mente contra mentiras, a alma contra desânimo. É vigilância que ora sem cessar, que vive em estado de prontidão espiritual.
mas que também sabe quando é hora de descansar o corpo no sono que tu provês. Repousando em Jesus, mais que dormir. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Jesus, tua promessa vai além do sono físico. Tu ofereces descanso para a alma, descanso existencial, espiritual, eterno. É possível estar fisicamente descansado, mas com a alma inquieta. É possível dormir 8 horas por noite, mas acordar espiritualmente cansado. O descanso que tu ofereces começa quando paro de tentar carregar fardos que não são meus, quando aceito que não sou responsável por controlar todas as variáveis da vida, por resolver todos os problemas da família, por agradar a todas as pessoas ao meu redor. Teu jugo é suave, porque foste tu quem o projetaste especificamente para mim. Não é jugo genérico, mas personalizado para meu tamanho, minha força, meu chamado. Quando me submeto ao teu jugo, descubro que o que parecia pesado demais para carregar sozinho se torna leve quando carregamos juntos. Aprendo de ti que és manso e humilde de coração. Mansidão não é fraqueza, é força sob controle. Tu tinhas poder para destruir teus inimigos, mas escolheste morrer por eles. Humildade não é autodepreciação, é a avaliação correta de quem somos diante de Deus. Quando imito tua mansidão, paro de brigar contra coisas que não posso mudar. Quando imito tua humildade, aceito minha dependência total de ti. E nesta rendição, paradoxalmente, encontro descanso, compromisso de uma nova abordagem. Senhor, faço um compromisso nesta madrugada de abordar diferentemente minha relação com o sono e o descanso. Não mais como conquista pessoal, que depende da minha capacidade de relaxar, mas como presente divino que recebo pela fé. Comprometo-me a preparar-me melhor para o sono, criando rotinas que honrem meu corpo como templo do Espírito Santo. Não comerei demais antes de dormir. Não consumirei conteúdo que agite minha mente. Não levarei conflitos não resolvidos para a cama. Comprometo-me a usar as horas antes do sono para oração, leitura da palavra, reflexão sobre as bênçãos do dia. Farei da minha cama altar onde deposito as cargas do dia e recebo paz para a noite. Se a insônia vier, não a combaterei como inimiga, mas a receberei como oportunidade de comunhão contigo. Transformarei vigílias forçadas em vigílias santas. Usarei horas insones para intercessão, não para autopiedade. Comprometo-me a cuidar melhor da minha saúde mental e emocional, procurando ajuda profissional quando necessário, não vendo isso como falta de fé, mas como uso sábio dos recursos que tu colocaste à minha disposição. A cama como altar de entrega. Senhor, a partir desta noite, declaro que minha cama não será mais campo de batalha, onde luto contra pensamentos ansiosos, mas altar onde deposito minhas cargas e recebo tua paz. Cada vez que deitar, será ato de fé, declaração de confiança em tua proteção. Meu travesseiro será pedra onde, como Jacó, recebo sonhos de ti. Meu lençol será manto de justiça, que me cobre com tua proteção. Meu quarto será santuário onde comungo contigo nas horas silenciosas. Não mais permitirei que o inimigo transforme meu lugar de descanso em tribunal onde me julgo, em palco onde ensaio conversas que nunca acontecerão, em cinema onde projeto filmes de terror sobre o futuro. Declaro que cada noite será a oportunidade de morrer para as ansiedades do dia e ressuscitar pela manhã, renovado em esperança. Que cada despertar seja novo nascimento, cada manhã seja a celebração da fidelidade de Deus que renova suas misericórdias. Confiança no processo Pai, entendo que a mudança de padrões emocionais e espirituais é processo, não evento único. Não desanimarei se não conseguir implementar todas estas resoluções imediatamente.
Tu és Deus de progresso, não de perfeição instantânea. Quando falhar, voltarei rapidamente para ti sem me condenar. Quando recair em ansiedades antigas, lembrarei de tua paciência infinita. Quando a insônia retornar, não interpretarei como fracasso espiritual, mas como oportunidade de exercitar fé renovada. Confio que estás trabalhando em mim tanto o querer quanto o realizar segundo tua boa vontade. O desejo por mudança que sinto é evidência de que teu espírito está operando. A inquietação com padrões antigos é sinal de que estou crescendo espiritualmente. Em nome de Jesus, que venceu o mundo e nos deu sua paz. Amém. Declarações de vitória e proteção. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 10, 11. Amado Filho de Deus, chegamos ao final desta jornada de oração noturna, mas não ao fim da proteção e cuidado que o Senhor tem por você. Pelo contrário, é agora que as promessas mais preciosas se estabelecem sobre sua vida, sua casa, seus sonhos e seu descanso. Em nome de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, eu declaro sobre você: nenhum mal te sucederá. Não porque você é perfeito ou porque merece proteção especial, mas porque é filho do Altíssimo, herdeiro de promessas eternas, objeto do amor incondicional do Pai. Esta declaração não é fórmula mágica ou pensamento positivo. É decreto baseado na palavra infalível de Deus, selado com o sangue de Jesus, confirmado pelo Espírito Santo que habita em você. As trevas podem rugir, as circunstâncias podem ameaçar, o inimigo pode disparar seus dardos, mas nenhum mal te sucederá, porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Declaro que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toda língua que se levantar contra você em juízo será condenada. Esta é sua herança como servo do Senhor, e sua justiça vem de Deus. Não de suas obras, não de sua bondade, mas da justiça de Cristo que foi imputada a você pela fé. A guarda angelical. Senhor, invoco sobre este teu filho, sobre esta tua filha, a proteção angelical prometida em tua palavra. Tu deste ordens específicas aos teus anjos a respeito dos que te temem. Não são ordens gerais, mas comandos específicos, personalizados, detalhados. Declaro que anjos de Deus estão de guarda nesta casa nesta madrugada. Eles não dormem, não cochilam, não se distraem. Enquanto você repousa, eles vigiam. Enquanto sua consciência descansa, eles permanecem alertas. Enquanto você sonha, eles trabalham. Estes anjos não são seres etéreos ou simbólicos. São guerreiros poderosos, ministros enviados para servir os que herdarão a salvação. Um só anjo destruiu 185.000 soldados do exército assírio numa só noite. Um só anjo rolou a pedra do túmulo de Jesus. Um só anjo libertou Pedro da prisão. E não é um só anjo destacado para você. É uma legião angelical, uma companhia celestial, um exército invisível acampado ao redor dos que temem ao Senhor. Eles têm ordens para te guardar em todos os teus caminhos, nos caminhos conhecidos e nos desconhecidos, nos seguros e nos perigosos, nos claros e nos obscuros. Declaração sobre o sono e os sonhos. Filho amado, declaro que seu sono a partir desta noite será diferente. Não será mais território de ansiedade, mas santuário de descanso. Não será mais campo de batalha mental, mas altar de comunhão com Deus. Declaro que você dormirá o sono dos justos, o sono dos que confiam no Senhor, o sono daqueles cujas consciências estão limpas pelo sangue de Jesus. Será sono reparador que restaura não apenas o corpo, mas a alma e o espírito. Seus sonhos serão território sagrado onde Deus pode falar, revelar, curar, direcionar. Como José recebeu revelações através de sonhos, como Daniel interpretou mistérios revelados durante o sono, como os magos foram avisados em sonho,
você também está disponível para receber comunicação divina através dos sonhos. Quebro toda a maldição de insônia, todo espírito de inquietação noturna, toda operação das trevas que tenta roubar seu descanso. Em nome de Jesus, ordeno que toda ansiedade noturna seja banida, que todo pensamento torturante seja silenciado, que toda preocupação obsessiva seja quebrada. Declaro que sua mente será como jardim regado pelo orvalho do céu. Pensamentos puros florescerão como lírios, reflexões edificantes crescerão como árvores plantadas junto às correntes de águas, e paz profunda cobrirá tudo como manto de neve. A casa, como santuário, Senhor, consagro esta casa onde teu filho repousa. Declaro que é território sagrado, terreno santo, zona de proteção divina. Assim como marcaste com sangue as portas das casas dos israelitas no Egito, também esta casa está marcada pelo sangue de Jesus. Coloco sobre cada porta, cada janela, cada cômodo, o nome poderoso de Jesus. Estabeleço uma cerca de proteção espiritual ao redor desta propriedade. Nenhum ladrão espiritual poderá entrar para roubar paz, matar esperança ou destruir fé. Esta casa será como a arca de Noé em meio ao dilúvio, lugar de segurança quando a tempestade ruge lá fora. Será como a casa de Obed-Edom quando a arca de Deus habitava ali, lugar de bênção onde tudo prospera. Será como o cenáculo onde os discípulos se reuniam, lugar de comunhão e poder. Que os anjos montem guarda em cada canto desta casa. Que a presença de Deus encha cada ambiente. Que a paz de Cristo governe cada conversa, cada pensamento, cada decisão tomada aqui dentro. Bênção. Sobre o futuro amado, enquanto você se prepara para dormir, saiba que Deus já preparou seu amanhã. Antes que você desperte, Ele já terá organizado encontros divinos, aberto portas de oportunidade, preparado soluções para problemas que ainda nem surgiram. Declaro que você acordará com esperança renovada, com forças restauradas, com perspectiva clara sobre os desafios que enfrentará. Não acordará com o peso dos problemas de ontem, nem com a ansiedade pelos desafios de amanhã, mas com a graça fresca que Deus preparou especificamente para o novo dia. Seus olhos se abrirão com gratidão, seus lábios pronunciarão louvor, seu coração transbordará de expectativa pelas maravilhas que Deus fará. Você se levantará como águia que renova suas forças, correrá sem se cansar, caminhará sem se fatigar. Declaro que este é apenas o primeiro de muitos descansos reparadores que você experimentará. Deus está estabelecendo um novo padrão de paz em sua vida, um novo ritmo de confiança, uma nova cultura de descanso na presença dele. Imagens de descanso e proteção. Imagine, meu irmão, minha irmã, que seu travesseiro é a pedra onde Jacó repousou a cabeça quando viu a escada que ligava a terra ao céu. Naquele lugar improvável, Deus se revelou como o Deus de Abraão, de Isaque e também dele, Jacó. Certamente o Senhor está neste lugar e eu não o sabia, disse Jacó ao despertar. O Senhor está neste lugar onde você repousa e talvez você não soubesse até esta noite, mas agora sabe. Este lugar comum se tornou Betel, casa de Deus. Sua cama comum se tornou altar sagrado. Seu quarto comum se tornou lugar de encontro com o divino. Seu lençol é como o manto de justiça que Deus coloca sobre os que justifica. Não é tecido comum, mas cobertura espiritual que declara ao universo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Debaixo desta cobertura, você está seguro não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A escuridão do seu quarto não é ausência de luz, mas presença de mistério sagrado. É como o lugar secreto onde Moisés se encontrava com Deus, como a nuvem espessa onde habitava a glória do Senhor. Na escuridão, Deus trabalha seus milagres mais profundos, sussurra seus segredos mais preciosos. A brisa da madrugada. Sinta a brisa suave que talvez entre pela janela ou que acaricia sua alma neste momento.
É como o vento que soprava sobre as águas no princípio, quando o Espírito de Deus pairava sobre o caos e trouxe ordem. É como a brisa suave em que Elias ouviu a voz de Deus no monte Horebe. Esta brisa carrega consigo as orações de todos os santos que já dormiram na esperança da ressurreição. Carrega o perfume da adoração que sobe como incenso diante do trono de Deus. Carrega a fragrância do paraíso que um dia será sua morada eterna. Quando essa brisa tocar sua pele, lembre-se de que é toque do próprio Deus dizendo: paz seja contigo. Quando mover as cortinas ou balance as folhas lá fora, veja nela a evidência de que Deus move todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. As estrelas, como testemunhas. Olhe para as estrelas que brilham no céu noturno, se conseguir vê-las da sua janela, ou imagine-as se não conseguir. São as mesmas estrelas que Deus mostrou a Abraão quando prometeu fazer sua descendência tão numerosa quanto os astros dos céus. Você é parte dessa descendência espiritual de Abraão, herdeiro das mesmas promessas. Cada estrela é como uma promessa de Deus brilhando no escuro da sua situação atual. Elas estão lá mesmo quando as nuvens as escondem, mesmo quando a luz da cidade ofusca seu brilho. As promessas de Deus estão lá mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-las, mesmo quando a ansiedade tenta obscurecê-las. As estrelas navegam pelos céus, seguindo leis estabelecidas por Deus na criação. Elas não se perdem, não colidem, não saem de órbita. Da mesma forma, sua vida segue o plano estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo. Você não está à deriva no espaço, não está perdido na escuridão. Está exatamente onde Deus quer que esteja neste momento. O silêncio sagrado. O silêncio que agora envolve você não é vazio, mas cheio da presença de Deus. É como o silêncio que houve no céu por quase meia hora quando o 7º selo foi aberto no livro do Apocalipse. É silêncio carregado de expectativa, grávido de possibilidades, prenhe de milagres. Neste silêncio, Deus fala mais alto que qualquer barulho do mundo. Neste silêncio, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Neste silêncio, anjos recebem ordens específicas sobre como ministrar a você durante o sono. Não tenha medo do silêncio. Ele não é ausência, é presença concentrada. Não é solidão, é comunhão íntima. Não é vazio, é plenitude que transborda. Deixe que este silêncio sagrado embale sua alma como canto de ninar celestial. A bênção final. E agora, amado filho, amada filha do Deus Altíssimo, receba esta bênção final que o acompanhará, não apenas nesta noite, mas em todas as noites que virão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você durma sob a sombra das asas do Todo-Poderoso. Que sonhe com os sonhos de Deus para a sua vida. Que desperte renovado na esperança de que este dia será melhor que ontem, porque o amor de Deus é novo a cada manhã. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e seus sentimentos em Cristo Jesus. Que o Deus da esperança te encha de todo gozo e paz no crer, para que abundes em esperança no poder do Espírito Santo. Em nome do Pai que te criou e te ama incondicionalmente, do Filho que morreu e ressuscitou para te dar vida eterna, e do Espírito Santo que habita em você e nunca te abandonará. Durma na paz do Senhor. Descanse na certeza do seu amor. Sonhe com a esperança da sua glória. Amém e amém. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121, 7, 8.